te ensinaram a louvar errado. Você conhece alguma pessoa que na hora que vai louvar parece que perde do ponto? Assim, da noção do ridículo, começa a gritar, incomodar as pessoas, fala mais alto do que deveria, pula, se esguela. Conhece alguém assim? Semana passada teve um terremoto na Colômbia. E aí, enquanto as pessoas racionais, cada um tem a sua religião, mas no momento como aquele, pessoas racionais, eles estavam numa creche, juntaram as crianças, fizeram um círculo humano, botaram as crianças no meio e o terremoto acontecendo para proteger as crianças. Graças a Deus ninguém morreu, eles estavam ali na parte externa da creche. Mas tinha uma mulher ali no meio que, em vez de estar ajudando no círculo humano, ou de repente até de estar ajudando a acalmar as crianças, ela estava fazendo o inverso. Ela estava ajoelhada, desesperada, suplicando a Deus. E aí ela falava coisas que vocês já devem ter ouvido muito por aí, do tipo: o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, soberano. Aquela bajulação que vocês já devem ter visto por aí. E ela gritava, né, ajoelhada, gritando, porque o Senhor é Rei dos Reis, como se a bajulação dela fosse segurar o terremoto e deixando as crianças mais assustadas, porque uma pessoa gritando, ajoelhada, gritando para nada, as crianças que já estão assustadas vão ficar mais ainda. Então, essa senhora ela foi uma inútil naquele momento. Né? E é sobre isso que nós vamos falar, porque na igreja está cheio de gente assim, né, que sai do ponto, que incomoda, né? Uma igreja dessa, com esse tipo de gente, incomoda uma vizinhança inteira, né? Não é à toa que vivem ligando aí para a polícia, tem vários relatos aí na internet. E eu queria, através desse vídeo, começar de um ponto de vista histórico, de onde que saiu isso, porque isso não caiu do céu. Então vamos lá. Na antiga Babilônia, na antiga Pérsia, até no Império Romano, quando você ia, né, a se prostrar até um rei humano, um imperador romano, ou melhor, humano, né? Você tinha que bajular, você tinha que chegar: ó meu rei, ó meu imperador, o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, o Senhor é soberano. Eram pronomes de tratamento exigidos na época. Então, para aqueles imperadores da Babilônia, da Pérsia, do Império Romano, se você não chegasse bajulando, amaciando a carne, você não saía de lá com o que você queria, ou na pior das hipóteses, ele podia até mandar te matar, porque ele era soberano absoluto. Reis humanos. E aí a gente levou isso para a Bíblia. Quando a Bíblia foi construída, a gente levou esse mesmo pensamento arcaico, bajulador, como se Deus, esse Deus que é criador de tudo, de todos, que criou trilhões de galáxias, como se ele tivesse ego como um humano. Como se ele tivesse, como se ele fosse um narcisista, né? Porque você tem que ficar bajulando, bajulando, bajulando. Chega a ser uma coisa infantil hoje, se você parar para raciocinar. Por que eu tenho que bajular tanto um cara que já conhece tudo, que criou trilhões de galáxias? Não existe isso. Isso é só uma coisa arcaica que a gente, sem raciocinar, continua fazendo até hoje. Que aí entra até o que eu falei no vídeo anterior, que é a barganha, né? A gente tem uma necessidade muito grande de barganha. Se eu não tenho nada que tem valor para ele, mas eu quero alguma coisa, então eu tenho que barganhar. O que eu vou oferecer? É a lógica da barganha que a gente tem. No vídeo anterior eu falei sobre a lógica da barganha. Aí, como você não tem nada para oferecer, você oferece a sua bajulação. É a única coisa. Bajulação instintiva diante da insignificância. Você sabe que você é insignificante, então você bajula porque você acha que para você ganhar qualquer coisa que você esteja pedindo, você tem que bajular. Mas você percebe que para Deus isso é uma idiotice? E eu ainda vou entrar o porquê que o pessoal grita, sapatia, eu ainda vou entrar lá, né? Só que aí com o tempo foi se percebendo que a bajulação ela destruía a autoconfiança do fiel. E um fiel com a autoconfiança destruída, ele é um fiel submisso, que é bom justamente para você arrancar dinheiro dele, que é o que as igrejas fazem.
Então, se você não tem autoconfiança, você é submisso, eu arranco o dinheiro de você mais fácil. Agora, por que que além da bajulação barata, que por si só já é ridícula, tem o elemento que a pessoa sapateia, grita, berra, pula, tem os louvores, né? Hoje em dia está muito comum aquelas igrejas de parede preta, que o pessoal parece que está indo até num show, né? E música gospel, qualquer música gospel, ela começa, toda aquela música ela foi feita para te levar a catarse emocional. Ela começa com uma batidinha suave, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, bota os instrumentos e pá, 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 e grita aqui, e abaixa e grita de novo. Isso tudo é calculado para te levar a catarse emocional, para te levar à euforia. Isso está mexendo com a farmácia interna que nós temos na nossa cabeça, noradrenalina, adrenalina, endorfina, ocitocina. É a farmácia interna que nós temos na nossa cabeça, são os hormônios, né, os neurônios. E aí você diz, é Espírito Santo, é Deus. Não é. A pessoa que fez aquela música, ela estudou muito bem para saber como é que ela faz a batida certinho, crescente, para te fazer sentir tudo isso. E aí você pula, você grita, você faz aquilo tudo, você tem realmente uma catarse emocional e você acha que é Espírito Santo. Não é. Qualquer música, aquela letra ali pouco importa. Se substituir aquela letra por qualquer outra coisa, cantando aquilo daquela forma, naquela cadência, o resultado vai ser o mesmo. Não é porque a música está falando de Deus que você está sentindo isso, é porque a batida foi construída de maneira a fazer você ficar eufórico, a fazer você ficar nesse estado de catarse. Essa que é a verdade. Não é porque a música é bonita que está falando de Deus, é a forma como ela foi construída. E aí, falando sobre isso, aqui eu botei, por exemplo, adrenalina e nova adrenalina e noradrenalina. Excitação. Quando você está lá no seu culto, aí começa, aí aquela excitação vem. Aí você chama isso de toque do Espírito Santo, estou sentindo o Espírito Santo. Isso é adrenalina e noradrenalina que está sendo liberada no seu corpo, né? na mente, e ele percorre o corpo. Aí vem a ocitocina. A ocitocina te causa amor e pertencimento social devido à coesão de grupo. Ou seja, você está ali no meio do grupo, já é uma fase secundária, são 3 fases. Na primeira fase é a excitação, adrenalina. Segunda fase, ocitocina. Caramba, olha, tá todo mundo aqui, né, pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Amor, pertencimento, nós somos gregários, né? Nós evoluímos na natureza em grupos. Então, quando a gente vê um grupo coeso, isso dá pertencimento, ocitocina. Não é amor de Deus, é ocitocina. Aí vem no final endorfina, que é a paz letárgica. E aí a gente, na leitura religiosa, diz que é a paz que excede todo entendimento. É simplesmente endorfina. Só que aí, em vez da gente nomear pelo nome, né? Eu tive adrenalina, porque o ambiente aqui todo me fez ficar com elétrico, com adrenalina, depois veio a citocina, depois veio a endorfina, e agora eu estou sentindo essa paz por causa da endorfina. Em vez de a gente nomear pelos nomes reais, a gente entra na fantasia, toque do Espírito Santo, é o amor de Deus, é a paz que excede todo o entendimento, e aí você volta, né, toda semana, todo domingo, você volta para a igreja da parede preta, porque você quer sentir isso de novo. E você diz que é Espírito Santo, mas não é. Foi tudo construído para que a sua farmácia mental libere a adrenalina, ocitocina e endorfina nessa escala. E aí você fica viciado nesse processo que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com uma igreja que quer fidelizar o cliente, que é você, que eles chamam de fiéis. Tem a ver com você que já se viciou nesse mecanismo de estado alterado de consciência induzido pelo ambiente da igreja, ou auto-induzido, porque você já aprendeu a se induzir esse estado e chamar de Espírito Santo, mas não é. Foi uma auto-indução, quase uma auto-hipnose, porque você já aprendeu. Tem a ver com a sua necessidade em querer uma resposta que na verdade não vem. Né? Você grita, você contrai, sabe quando você contrai assim? Isso tudo você está gerando adrenalina, noradrenalina.
e pula e berra, você que está gerando, porque você quer sentir uma conexão que, na verdade, se é que essa conexão existe, ela existe no silêncio. Ela existe na paz, em fechar o olho, de repente escutar o som do vento, o som dos pássaros, honestidade consigo mesmo, sem gritar. Aí, de repente, pode ser até que você consiga essa conexão aí com esse Deus cósmico. Agora, nessa euforia, nessa gritalhada, nesse estado de tensão, nesse estado de luta ou fuga, nesse estado de catarse emocional aí que vocês aprenderam, né, e acham que é correto, desculpa, mas não é não, viu? Vocês estão se enganando. Se você conhece alguém assim, manda para ele.